É extremamente simples provar que a Igreja Católica foi fundada por Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós temos a perícope de São Mateus relatando, digamos, a nomeação de São Pedro como chefe da igreja, mas como alicerce, fundamento da igreja. A propósito, Jesus mudou o nome do apóstolo de Simão para Pedro, exatamente em virtude da honorável incumbência de chefiar a igreja nascente. Porque o vocábulo Pedro quer dizer pedra, rocha, fundamento, alicerce. Kefa, em aramaico, na língua que Jesus falava. São Mateus relata-nos o seguinte episódio no capítulo 16, versículos 17 e 18 do seu Evangelho. Jesus começa dizendo ao apóstolo: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. E depois completa mudando o nome do apóstolo. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Na língua francesa isto fica mais claro ainda, porque a palavra Pierre serve tanto para o nome próprio Pedro, como para o substantivo pedra. Aqui está a nomeação do primeiro Papa, São Pedro. Mas há mais. Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos. E isto é um fato histórico incontestável. O famoso biblista alemão protestante Joaquim Jeremias, que teria garimpado do Testamento Novo tudo aquilo que se refere às palavras que historicamente saíram da própria boca do Messias, as ipsima verba Iesu, afirma sem ambages que a escolha dos 12 apóstolos foi um fato histórico inquestionável. Ora, está claro que a igreja surge desse grupo dos 12, que de certo reunia muitíssimos leigos, como atestam os santos evangelhos. Esses 12, dos quais São Pedro era o chefe, logo começaram a constituir igrejas particulares, isto é, as dioceses. São Pedro, depois de passar por Antioquia, estabeleceu-se definitivamente em Roma, como bispo daquela cidade. No século III, o historiador Eusébio, bispo de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, recolhe os nomes dos primeiros papas, a partir de São Pedro. Esse historiador fez uma lista dos papas. São Pedro foi o primeiro bispo de Roma. Isto é facilmente provado pelas escrituras sagradas, não só pelas escrituras, mas por vários documentos históricos. Todavia, muitos de nossos irmãos separados, isto é, os protestantes, contestavam a historicidade desse ponto escriturístico, ou seja, contestavam a própria estada de São Pedro em Roma. Contudo, a arqueologia veio ao encontro da fé. Sob o pontificado de Pio XII, fizeram-se escavações no subsolo da Basílica de São Pedro e localizaram o túmulo do apóstolo São Pedro. Então, veja só, desde São Pedro há uma sucessão ininterrupta de bispos de Roma, fato histórico incontestável. Francisco, o atual bispo de Roma, é o 266º Papa. Conhece-se a história de todos os papas, desde São Pedro, o primeiro deles. Aí vem no século XVI, depois de 1500 anos de catolicismo, os protestantes, nossos irmãos separados, dizendo que a Igreja Católica foi fundada pelo imperador Constantino no século IV. Que absurdo isso! Muito tempo antes do século IV, o papado já estava plenamente atuante, desde São Pedro, é claro. Houve 28 papas antes do século IV, todos santos, porque mártires.
Vamos citar os primeiros sucessores de São Pedro, somente alguns. São Lino, Santo Anacleto, São Clemente, Santo Evaristo, Santo Alexandre I, São Sisto I, São Telésforo, etc. Assim, por exemplo, o Papa Clemente, morto em 97, com autoridade doutrinal, dirige-se à igreja de Corinto, a diocese de Corinto, escrevendo uma encíclica para aquela porção do povo de Deus. O Papa São Vítor, morto em 199, teve atuação decisiva na escolha da data da Páscoa, em controvérsia com outras comunidades. Os papas São Zeferino, falecido em 217, e São Calixto I, falecido em 222, na questão sobre a penitência, na disputa sobre o batismo dos hereges, também deram a última palavra. Santo Inácio de Antioquia, no ano 68, elogia a Igreja de Roma, em virtude de ser ela a sede primeira. Santo Irineu, no século III, exige a união doutrinal com a Igreja de Roma. São Cipriano, também no século III, vê naquela igreja, a Igreja de Roma, a fonte da unidade eclesial. São Jerônimo, o tradutor da Bíblia, escreve ao Papa São Damaso I, falecido em 384, dizendo que no meio das convulsões da heresia ariana, a verdade encontra-se somente com Roma. Há muitos outros testemunhos históricos fidedignos. No século IV, a Igreja Católica acabava de formar o cânon da Bíblia, ou seja, o conjunto dos livros considerados inspirados. Quanta coisa ocorreu até o século IV! Digo mais, quanta coisa aconteceu mesmo antes do primeiro livro do Novo Testamento ser escrito no ano 50, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Não havia Bíblia, Novo Testamento, porém havia igreja, havia missa, etc. Outro documento importante, a Didaqué, do século I, já mostra a Eucaristia celebrada pelas primeiras comunidades, na essência exatamente como a missa de hoje em dia, com a mesmíssima sequência de atos. Assim, só o simples fato da sucessão ininterrupta de bispos de Roma, de papas desde São Pedro até o Papa Francisco, só isto já é prova de que a única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica. Isso é pura história. Não é um assunto que depende da fé. É, aliás, a afirmação explícita do Concílio Vaticano II. Lemos na Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, no número 14A. Não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus através de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela entrar ou nela perseverar. É isto. No próximo vídeo, pertinho da Páscoa, vou discorrer sobre a relação Páscoa-Ovo. Por favor, inscreva-se nesse canal, ative o sino, isso é importante, hein? E dê o seu gostei.